Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Leon Denis e que juntos possamos fazer a reflexão desta noite. Já está aqui. Nos foi dado como temática, o suicídio e a loucura. Eu proponho aos senhores que nós possamos falar sobre a vida. Não vamos falar em suicídio, concordam comigo? Vamos falar sobre vida. Que tal? Nós trouxemos ali algumas definições de vida segundo a literatura espírita, mas antes vamos falar um pouquinho o que significa a vida para nós. Tem uma canção que diz que vida é um grito de gol. Gonzaguinha diz que ele fica, com a pureza da resposta das crianças, que é bonita, e etc e tal. Nós estamos cheios de canções. Nós vamos falar um pouquinho as respostas que Kardec obtiveram para a gente entender um pouquinho vida. Os espíritos disseram para Kardec que nós renascemos para o nosso aperfeiçoamento. Quem somos nós? Segundo a doutrina dos espíritos, nós somos seres imortais. Somos os seres inteligentes da criação e povoamos o universo em duas grandes dimensões. Na vida física, espírito encarnado, como a assembleia deste salão, na dimensão física, porque estamos temporariamente usando um corpo de carne, um corpo físico. E também na dimensão fora da matéria, quando nós, espíritos, não usamos o corpo físico. Então, a nossa primeira reflexão como vida, ela está relacionada à nossa consciência de imortalidade. E Kardec pergunta por que a gente nasce, na questão 132. Os espíritos respondem que nós renascemos, ou seja, chegamos à vida para o nosso aperfeiçoamento moral, o nosso crescimento individual, para desenvolvermos os laços de afetos e destruirmos os laços de ódio. E Allan Kardec é muito perspicaz, muito inteligente. E ele começa a refletir. Bom, se a gente renasce para se aperfeiçoar, será que nós pais e nós mães influenciamos os espíritos de nossos filhos? E na questão 208, os espíritos respondem sim e muito. E que a nossa influência deve ser extremamente positiva. Aí começa a gestação da valorização da vida. O quanto eu valorizo a vida enquanto mãe, enquanto eu valorizo a vida enquanto pai. E o que eu estou transmitindo aos meus filhos, às minhas crianças, aos meus jovens, sobre essa valorização da vida. E Kardec vai mais adiante. Daí ele pergunta, se nós somos seres imortais, qual é a utilidade que nós temos de passar pelo estado de infância? Por que a gente precisa ser criança? O mundo maior responde a Kardec. Reencarnando para se aperfeiçoar, o espírito nesse período infantil é mais suscetível às impressões educativas que recebe. E
Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele coloca que o cérebro infantil, até aproximadamente 3 anos de vida, está totalmente formado, esse cérebro físico. E que a base emocional, a base de caráter desse espírito renascido vai se formar em cima deste pilar de fundamentação. Daí surge a questão da importância de se educar nos primeiros anos, etc. e tal. E Kardec vai perguntando. Daí ele pergunta: qual seria para nós, humanidade, o relaxamento dos laços de família? Livro dos Espíritos, 775. E os Espíritos respondem: se nós relaxarmos, afrouxarmos, não dermos importância, não dermos a devida valorização aos laços familiares, o egoísmo vai recrudescer. E olhando em qualquer dicionário, dos mais simples ao mais complexo, o verbo recrudescer significa aumentar, crescer esse processo egoístico. Perfeito. A gente nasce para se aperfeiçoar, nós como pais influenciamos nossas crianças, o lar é um reencontro de almas, os laços de família, quando cultivado em cima do amor, da lei divina, fundamentarão um caráter emocional saudável. E Kardec não se deu por satisfeito, ele pergunta, falando em vida, qual seria para a humanidade o maior obstáculo ao progresso? Os Espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. E depois Kardec faz mais um cheque. Mas qual é o vício mais radical nesse nosso processo evolutivo? E os Espíritos disseram: nós já te dissemos, orgulho e egoísmo. Qual é a forma de se destruir o egoísmo? Ele vai perguntar lá na questão 917. Os Espíritos respondem: o egoísmo desaparecerá da face da terra quando nós, espíritos encarnados, valorizarmos mais a vida moral do que a vida material. Como assim? Se eu estivesse lá, eu já ia dizer: como assim, Kardec? Eu não entendi. O que é a vida moral? O que é a vida material? Ele está falando do vida material, está muito relacionado com o nosso ter, possuir. Vida moral está muito relacionado com o nosso ser. Então, uma mais ligada a bens, outra mais voltada à internalização do sentimento através da lei divina. Então, é errado possuir? Não. Não há nada de errado em buscarmos o nosso progresso material, não há nada de errado em querermos vestir melhor, em querer nos alimentar melhor, em querer trocar a nossa condução. Às vezes é um pequeno Volks, né? A gente vai avançando aí. Não há nada de errado. E quando Jesus pernoita na casa de Zaqueu, Zaqueu aquele dos impostos, lembra? Ele era um homem de estatura baixa, que ele teve que subir numa árvore para dar uma espiadinha em Jesus. Jesus vê Zaqueu lá em cima e diz: desce que eu vou lá para a tua casa. As palavras não são essas, mas o sentido é esse. Os apóstolos ficaram estupefatos. O mestre vai ficar na casa de Zaqueu, aquele explorador humano, aquele cobrador de impostos indevidos. E aí Jesus nos deixa a maior lição, porque depois que Zaqueu recebe a visita de Jesus, Zaqueu se transforma e fala para o mestre: eu sei que eu sou um homem
que não tenho agido como a lei, mas eu lhe prometo que eu mudarei, devolverei o que peguei, enfim, de forma não apropriada. Jesus está lhe deixando uma lição para nós. Não há nada de errado em possuirmos bens, valores, ideais, metas, projetos. O cuidado é em não sermos possuídos pelas coisas que nós possuímos a ponto de nos acharmos melhores que os outros. Livro dos Espíritos, lei de igualdade. Kardec pergunta e os Espíritos respondem: todos são iguais perante as leis divinas. Embora nós que reencarnamos na envergadura de um corpo físico feminino ou de um corpo físico masculino, exercemos posições diferenciadas diante da sociedade humana, mas todos nós somos iguais perante Deus. E o que isso tem a ver com vida? A nossa reflexão é: qual é o valor que nós estamos dando à vida? Como nós estamos trabalhando viver nas nossas relações pessoais, profissionais, na sociedade humana? Qual o valor da vida? Como nós estamos valorizando isso? Porque é a ponta de um pequeno iceberg que depois, dependendo da forma como nós tratarmos essa vida, lá na ponta pode refletir num processo suicida. É importante que a gente aprenda a gostar da vida. E daí alguém pode me dizer: mas Helena, minha vida não é tão boa, não dá para gostar não. Mas será que não tem nada de bom nesta vida? Essa criança linda, né, Andréia? Simpática, bonita, a Clarinha, o médico, teu filho que se formou agora, a tua menina que está viajando, a Mana Patrícia, a Mana Renata. Tem coisas, tudo no entorno é perfeito para a valorização da vida. As vidas são fáceis? Não estamos dizendo isso. Mas Francisco Cândido Xavier, quando ainda estava encarnado entre nós, ele faz duas reflexões. A primeira é que nós, em relação à vida, estamos no lugar certo, com os familiares certos, vivendo as situações mais adequadas para o nosso crescimento espiritual. Deus não se engana. E ele também disse, Chico Xavier, nós no momento não poderemos fazer um novo começo, mas temos em nossas habilidades tudo para escrever um melhor fim. Então vamos às lâminas, vamos falar um pouquinho. Você consegue um pouco de essa paisagem, tá? Uma vida bem boa, né? Daí a gente pergunta, mas se a pessoa que estava sentada na cadeira provavelmente está mergulhando. Certo? Algumas definições de vida que a gente pegou da obra Basilar. E a vida trancou. Tem problema. Agora sim. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele nos coloca o seguinte, a vida terrestre é uma escola, é um meio de educação e de aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Então, nessa proposta de Leon Denis, ela nos alerta. Nós estamos tendo esse olhar sobre a vida? Somos livres? Não estamos, estamos. Se não estamos, assim, ele nos sugere que a gente possa rever esses conceitos de vida. E a Zilda Gama, no livro A Dor Suprema, ela coloca
uma frase muito apropriada. A nossa vida é um tesouro divino que nos foi confiado para uma missão terrena. Então nós renascemos com um objetivo. Em O Livro dos Espíritos diz que todos os espíritos têm missões, tanto na vida física como na vida espiritual. Existem missões e missões. Jesus de Nazaré, a grande missão de governar o planeta. E nós, Luiz Cláudio, Rodrigo, a Helena, a Renata, a Patrícia, a Norma, também temos missões de acordo com o nosso patamar de compreensão da vida. Mas qual é a nossa missão? A gente bem gostaria de saber, né, doutora Otoniel, assim, que alguém falasse pra gente. Não há necessidade que nos revele. A literatura espírita deixa nas sublinhas: a nossa missão é viver de acordo com a lei divina no contexto em que nós estamos inseridos. Viver o mais aproximado de Deus, independente do nosso gabarito profissional, independente da nossa religiosidade, independente das nossas condições socioeconômicas. É viver o que a vida nos reserva da forma mais aproximada de Deus. Aí já começa a surgir outro problema. Talvez alguns de nós não ouvimos falar em Deus ainda. E os espíritos da codificação disseram para Kardec que a lei de Deus está escrita na consciência. Tenhamos religiosidade ou não, sejamos bons ou sejamos maus, tem definições cruciais da nossa vida que uma vozinha lá dentro nos fala: olha, não vá, não faça, não vai dar certo. Então, é essa semente divina, lei divina em nossa consciência. E Divaldo Franco, na obra psicografada pelo Victor Hugo ali, que o C saiu do lugar, o título do romance A Párias da Redenção, ele coloca: a vida é uma grande fortuna para quem deve progredir. As finalidades nós já falamos. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, eles colocam que a gente renasce para chegar à perfeição. Que perfeição é essa? E depois eles explicam que nós chegaremos à perfeição quando nós conseguirmos vivenciar as vicissitudes, as tribulações e vencê-las. Ser perfeito é chegar nesse patamar. E nós estamos caminhando para lá através das nossas vidas sucessivas. E também cooperar na obra da criação. Será que Deus precisa de nós? Deus labora, cria as suas leis e nós vivenciamos essas leis através da vida de relação. Será que Deus precisa da gente? O que tu acha? Eu nem avisei que eu ia te perguntar isso. Será que Deus precisa, Luiz, da gente? Será que Deus precisa da gente? O que os senhores acham? Será que precisa, né? Somos importantes para Ele. Olha, lá na cidade de onde venho, onde eu moro, Deus não dá aula de matemática, tem professor. Deus não dirige ônibus, tem motorista. Deus não governa as nações, tem presidentes. Então tudo na vida se interage e nós somos colaboradores da obra da criação. O que é isso? 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica? Emmanuel, Religião dos Espíritos. Abrindo uma janela para nós sentirmos o quanto a vida é importante.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Quando o espírito deixa a terra, vai para o espaço, ou seja, a dimensão espiritual, com dois grandes nortes: estacionar ou progredir. Depois de anos de meditação e estudo no mundo espiritual, nós observamos que é preciso renascer. Deixamos muitas coisas por ser feita. Então o mundo maior faz a intermediação do nosso processo reencarnatório. Um livro da coleção No Mundo Espiritual, que é um tratado de reencarnação, é Missionários da Luz. E lá no capítulo que ele fala da reencarnação de Segismundo, traz detalhes dessa importância do viver. E Emmanuel, espírito, no livro Religião dos Espíritos, tem um capítulo que ele fala sobre a reencarnação. E ele diz que do nosso preparo reencarnatório, até mais ou menos 7, 8 anos de vida, nós, espíritos reencarnados, passamos por mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica. Que é isso? Onde a memória passada está parcialmente adormecida. E Emmanuel coloca que o período infantil é o solo propício para as impressões de boa educação. E nos orienta a doutrina o educar desde cedo. Será que a criança entende? O Evangelho nos diz o seguinte: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que ela trouxe do passado, e compete a nós, pais e mães, cuidadores, estarmos à espreita como jardineiro, arrancando as ervas daninhas do orgulho e do egoísmo. Então, nesse período que vai do pré-reencarnatório até mais ou menos o findar ali da primeira infância, 7, 8 anos, por aí, essa alma está com o passado temporariamente adormecido. Depois, ela vai se assenhorando desse passado. Por isso é importante valorizar a vida nos primeiros anos, porque é a base fundamental de toda a construção educativa. E Emmanuel fala uma série de etapas desse processamento dos 3.000 dias, que a gente vai deixar para nosso estudo em casa, talvez com essa obra. Falando um pouquinho de suicídio, é a ação pela qual alguém tira a vida, né? E é uma transgressão. Se Deus nos deu a vida como oportunidade preciosa, e quando a gente lê a doutrina, a gente observa que o suicídio é um crime que nós estamos cometendo contra a nossa própria vida, certo? E que ele é gerado, independente das situações ou formas obsessivas, sempre por uma falta de resignação e submissão à vontade do Criador. Refletindo mais um pouquinho, a gente trouxe aqui no sentido sociológico, esse sociólogo, psicólogo social e filósofo francês, eu vou dizer o nome dele como eu sei pronunciar, tá? Émile Durkheim, tudo bem? Ele nos coloca do aspecto sociológico que há 3 tipos de suicídio. Aquela pessoa egoísta que se mata para não sofrer mais. Ele fala que existe aquela pessoa altruísta que vai tirar a vida para não dar trabalho para as outras pessoas. E existe o anômico, que é aquela pessoa que tira a vida por causa dos desequilíbrios de ordem econômica e de ordem social. Então, a título informativo. E nós trouxemos aqui, onde a gente vai encontrar informações na doutrina dos espíritos sobre o suicídio, o que é, suas consequências, a prevenção. Eu
Eu deixei com a Norma ali na frente uma lista bibliográfica que fala sobre suicídio nas obras espíritas. Se os senhores tiverem interesse de aprofundar, a gente vai passar bem rapidamente. Lá no Livro dos Espíritos, da 943 a 957, Kardec aborda esse tema. Em O Céu e o Inferno, no capítulo 5º, há relatos dos próprios suicidas na erraticidade, as pessoas que tiraram a vida. Depois eles se comunicam através da faculdade mediúnica e trazem os seus relatos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem um texto nesse capítulo com o título Suicídio e Loucura, Kardec e os espíritos superiores analisam o suicídio juntamente com a loucura. Em Memória de um Suicida, escrito por Ivone do Amaral Pereira, vamos dizer assim, um best-seller, porque ali ela conta a história de 4 amigos suicidas. Ela conta a história de alguns suicidas, me parece que são 4, mas vocês vão ter oportunidade de ler, enfim. Então, como foi isso? O que gerou a vontade de tirar a vida? Como foi os primeiros momentos depois que a vida foi tirada? Ela narra o Vale dos Suicidas, etc, etc. E no livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz faz uma reflexão bem interessante sobre a questão da ideoplastia do pensamento, que isso pode nos facilitar, nos orientar quando esse pensamento ele tende para o bem. Aqui nós trouxemos 5 anotações importantes, 5 situações que o suicida vive. A primeira delas, a grande surpresa de continuar vivo após a desencarnação, com um problema a mais diante da lei divina: o ter cortado a própria vida. E que nós, espíritas, simpatizantes, sugere a obra, que a gente se opõe à ideia do suicídio, porque nós temos certeza na vida futura, certo? E essa certeza vai nos impedir, nos fortalecer para não abreviar a vida. E que existem atenuantes e agravantes dependendo do caso. Cada suicídio tem a sua peculiaridade. Nós trouxemos uns dados, assim, a título de formação. A Organização Mundial da Saúde estimou, isso há uma década atrás, 1 milhão de suicídios num ano de 365 dias. Os países do leste europeu são recordistas em média de suicídios por 100 mil habitantes. Em números absolutos, porém, a China lidera as estatísticas. Foram 195 mil suicídios durante um ano. Gertner calcula que para cada suicídio há 10 tentativas. E uma se efetiva. A importância do nosso olhar em família, do nosso olhar em torno. O suicida em potencial, isso consta em pesquisas médicas, em pesquisas psicológicas, na própria doutrina. Ele grita por socorro antes. Estejamos atentos, ocupando o nosso espaço. Nós, pais, mães, irmãos, família, cuidadores, parentes próximos, temos um espaço junto àqueles espíritos que estão conosco, vivendo em família. E se nós não ocuparmos o espaço, outros ocuparão. Muitas vezes nós não ocupamos o espaço de afeto junto ao nosso ente querido, nosso filho, nossa filha. E o mundo educa.
mas a educação fora do amor, ela é cruel. Às vezes os traficantes adotam nossas crianças, porque eles conhecem as habilidades de conquista. E são nossos irmãos, merecem a nossa compaixão e a nossa indulgência. Mas o que é importante, que enquanto família e cidadão, cada um de nós possa ocupar os nossos espaços. Nós temos espaços como mães, como pais, como presidentes de instituição espírita, enfim, todo espírito encarnado tem um espaço que é dele, que é de jurisprudência dele, e é preciso que ele ocupe, que ele faça, que ele oriente. Nós ocupemos, façamos, orientamos, tudo isso bem aproximado de Deus, porque se a gente deixa o espaço vago, as pessoas ocupam, né? Às vezes tem habitações que estão vagas, as pessoas não têm onde morar, entram e ocupam, certo? Já estamos encerrando. E a doutrina nos alerta que existem suicídios inconscientes, aquele que nós não ingerimos veneno, não usamos uma arma de corte ou um projétil, a cólera, a falta de autodomínio e os excessos da alimentação são um suicídio inconsciente, porque nós vamos prejudicando e desequilibrando a nossa casa física. Jesus já nos recomendava, é preciso cuidar do corpo e cuidar do espírito. E a oração e a vigilância. Utilizando-nos da prece e da vigilância, podemos aliviar muitos desses males pelo pensamento. Então, oração, vigilância. O corpo precisa de vitaminas, nutrientes, carboidratos, fibras, etc. Nós, almas, precisamos nos alimentar de vibrações elevadas, vibrações amorosas, preces, boas leituras, evangelho, etc. e tal. E para encerrar, lá no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem um comentário que diz: a calma e a resignação, auridas de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito, nós, uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Fica para a nossa reflexão que a gente valorize a vida, né? E entre as questões que desarticulam a vida e as que articulam, dão saúde e engrandecem a vida, que todos nós possamos dizer sim à vida. Que Deus e Jesus nos abençoe e nos fortaleça para fazê-lo.